Olá, aqui é a professora Vera. Nós vamos começar a estatística falando um pouco da parte dos conceitos da estatística, né? Do que é estatística, do que é uma população, do que é uma amostra, dos tipos de amostragem. Depois nós vamos passar para falar das variáveis e do arredondamento de números. Vamos começar com o que é a estatística, né? A estatística é uma ciência que se aplica a várias áreas do conhecimento. Se aplica aí à área da saúde, onde normalmente se chama de bioestatística, se aplica à área das ciências exatas, então a gente tem ela aplicado, por exemplo, a engenharia, né, a matemática, a computação. E nós temos uma área também aplicada às ciências humanas, às ciências sociais, que é a estatística aplicada à psicologia, por exemplo. Então, a estatística é uma ciência que utiliza, né, aí as outras ciências também no seu desenvolvimento. Ou a gente poderia dizer que as outras ciências utilizam a estatística para coletar, organizar, resumir, apresentar e analisar dados e observações para a tomada de decisões dentro dessas áreas. Então, a estatística se preocupa desde a coleta dos dados até o que a gente vai fazer com esses dados, né? Até quais são os resultados que a gente tem dentro dessa análise de dados, que nos auxiliam na tomada de decisões na área que a gente está estudando. Tá? Quando a gente pensa no método científico, que é um método que a gente desenvolve em pesquisas, em TCCs, dentro dele a gente também enxerga a metodologia estatística. O método científico tem a definição do tema, dos objetivos de pesquisa e tem o planejamento da pesquisa. Nesse planejamento da pesquisa já começa a entrar a estatística. A gente já começa a planejar com que tipo de dados a gente vai trabalhar. Podendo trabalhar aqui com dados qualitativos, com dados quantitativos, né? A estatística se preocupa principalmente com a parte dos dados quantitativos. E aí depois a estatística entra na execução da pesquisa, no a gente ter os dados, né? Na gente analisar os dados, a gente ter resultados, e aí realmente volta para a área que a gente está trabalhando, onde a gente tem conclusões em cima desses dados. Numa pesquisa, então, nós podemos trabalhar com dados qualitativos, podemos trabalhar com dados quantitativos, podemos trabalhar com dados que fomos nós que coletamos, né? Que é o grupo de pesquisa, ou nós que coletamos, a gente chama de dados primários, ou podemos trabalhar com dados já coletados, podemos trabalhar com dados já coletados por outras pessoas, por outras instituições. Então, são dados secundários. Nós podemos, no nosso trabalho, copiar dados que a gente tem à disposição já publicados e utilizar no nosso trabalho. Claro, né, pessoal? Sempre identificando qual é a fonte, né? Quem é o responsável por esses dados. Quando a gente está trabalhando aí com a pesquisa, a gente sempre tem que definir qual é a nossa população-alvo da pesquisa e qual é a amostra, né? Ou se a gente vai trabalhar com censo, ciência quando a gente trabalha com toda a população, ou se dentro dessa população a gente vai trabalhar com uma amostra. E aí, como é que a gente vai fazer essa amostragem? Como a gente vai selecionar lá da nossa população uma amostra? Bom, o que é população em estatística? Né? População são todas as pessoas, objetos ou coisas que possuem aquela característica importante no nosso estudo. Então, esse é o nosso conceito de população. Então, população, aqui na nossa figura está representada como pessoas, mas pode ser objetos, pode ser coisas que a gente esteja estudando. Por exemplo, eu vou fazer a verificação de como é que está a qualidade das calculadoras que tem no mercado. Então, meu objeto de estudo são as calculadoras. A minha população são as calculadoras. Vou fazer uma pesquisa sobre a preferência dos eleitores do município por candidato a prefeito. Bom, então, a minha população são os eleitores daquele município. Então, vamos pensar aqui. A gente tem aí uma população que pode ser
de produtos, pode ser coisas, pode ser objetos, pode ser pessoas. E quando a gente trabalha com toda essa população, a gente está fazendo censo ou recenseamento. O censo trabalha com toda a população. A vantagem que a gente tem no fazer censo é que a gente vai ter 100% de confiabilidade no resultado da pesquisa, né? Mas se a população for grande, a gente vai demandar muito tempo, vai demandar muitos recursos, né? E se a população for infinita, a gente não tem como fazer censo, né? O que é uma população infinita? Quando nós não conhecemos o tamanho dessa população. Já quando a gente trabalha com amostragem, a gente trabalha com amostra, quer dizer, um subconjunto da população, a gente tem aí a facilidade de ter uma pesquisa mais rápida, né? Com menos demanda de pessoas, de tempo, de dinheiro, né? Mas que tem uma margem de erro. Então, a gente vai optar por se ter 100% de confiabilidade e fazer censo. Quando a gente tem aí trabalho por amostragem, por amostra, a gente tem aí uma margem de erro. Qual é o trabalho do pesquisador? Que tentar que essa margem de erro seja o menor possível. Que a gente tenha um planejamento de pesquisa que nos traga um melhor resultado possível, que esteja aí representando realmente o nosso universo de pesquisa. E aí a gente pega o resultado que nós obtivemos da amostra e se faz inferência, quer dizer, se leva como sendo resultado de toda a população. Nós temos então populações que são finitas, populações que a gente conhece o tamanho da população, por exemplo, o número de alunos da Unisc, a quantidade de alunos nessa turma, o número de peças produzidas na empresa hoje, o número de pacientes atendidos em determinado local essa semana. Então, são populações finitas. Populações infinitas são populações que a gente não conhece o tamanho, a gente não consegue limitar. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa com os usuários de drogas de Santa Cruz do Sul, drogas ilícitas, né? Não sei, não vou conseguir limitar. Digamos, a nossa empresa produz um produto e esse produto vai para o mercado. Digamos que a empresa produza chiclete, né? O chiclete vai para o mercado. Qual é o meu mercado consumidor? Qual é a população consumidora? Também é uma população infinita. A gente não consegue determinar o tamanho dessa população. Então, quando a gente trabalha com a população toda, a gente está trabalhando com censo, e trabalhar com censo demanda tempo, recursos, mas não precisa se preocupar com como a gente vai fazer a amostragem. Quando a gente trabalha com a amostra, é que a gente vai precisar se preocupar de como a gente vai fazer essa amostragem, de como a gente vai retirar lá da população, a gente vai retirar uma amostra. E isso pode ser por amostragem probabilística ou por amostragem não probabilística. A amostragem probabilística é quando a gente dá a mesma probabilidade para todos os elementos da população fazerem parte da amostra. Seja por amostragem aleatória simples, seja por sorteio, seja por amostragem sistemática, é quando de tanto em tanto a gente pega um elemento para fazer parte da amostra, Seja por amostragem estratificada, quando a gente tem populações formadas por grupos e esses grupos são diferentes. Por exemplo, estou trabalhando com uma população e na população tem um grupo de homens e de mulheres. Eu vou ter um resultado diferente se eu pesquisar homens, se eu pesquisar mulheres. Bom, então eu vou fazer a pesquisa dentro dos dois grupos. Isso é estratificar. Separar em grupos e fazer a pesquisa dentro de cada um desses grupos. Já a amostragem por conglomerado é quando a gente tem grupos, mas esses grupos são semelhantes entre si. Então, a gente não precisa fazer em todos eles. Por exemplo, fazer uma pesquisa em Santa Cruz do Sul. A Santa Cruz do Sul está dividida por bairros. Aí eu posso fazer em alguns bairros, e porque os outros vão ser semelhantes. Claro que a gente tem que cuidar de abranger aí o máximo possível essas diferenças que, claro, vão existir. Então, a gente pegar bairros que representem o restante da cidade.
E a amostragem por múltiplos estágios é quando a gente está trabalhando com a amostragem e a gente mistura dentro de um planejamento de pesquisa mais de um tipo de amostragem. Por exemplo, vou sortear, né, os bairros. Né? Eu tenho conglomerados e eu vou sortear os bairros. Ou eu vou sortear ruas na cidade para você fazer a pesquisa. Então, a gente está considerando a amostragem por conglomerados, tá? E a amostragem aleatória simples junto. Então, a gente pode misturar mais de um tipo de amostragem numa mesma pesquisa. Quando a gente está trabalhando com a amostragem não probabilística, é porque a gente não tem a preocupação de pensar em toda a população. A gente só tem a preocupação de fazer uma amostra, né? De se ter uma amostra lá no final. Então, algumas pesquisas são feitas com o que a gente chama de amostragem a esmo, amostragem casual, ocasional, ao acaso. Né? São as pesquisas feitas na rua, são as pesquisas feitas em algum local com as pessoas que naquele momento estão transitando naquele local, são pesquisas feitas, né, em determinada situação onde naquele momento a gente tem um tipo de pessoas ou de objetos que estão sendo analisados. Se for em outro momento, a gente vai ter outras pessoas, né, outros objetos. Então, a amostragem a esmo é porque a gente tem aí a esmo, não teve uma escolha em toda a população para se retirar uma amostra. Aquele momento, ao acaso, né, se tem aquela população. Um exemplo de amostragem a esmo, normalmente a pesquisa eleitoral, ela é feita na rua, com as pessoas que vão passando na rua vão responder. Amostragem em material contínuo, ou em populações formadas por material contínuo. Por exemplo, vou fazer uma análise de solo, fazer uma análise de água no determinado local. Uma amostra é suficiente. Vou fazer análise de um lote de produto químico ou produto alimentício, né? Ou um produto farmacêutico. Uma análise do lote é o suficiente, porque o restante do lote, ele tem as mesmas características deste lote. Então, a gente tem aí um material contínuo, onde uma amostra bem realizada é o suficiente. Tá? A amostragem por cotas. A amostragem por cotas é quando se tem a população formada por grupos distintos, né? Por características que são importantes lá no se responder à pesquisa. Tá? Grupos distintos. Grupos distintos. E aqui a gente pode pensar lá no, né, que seja semelhante à amostragem estratificada. Só que aqui é a amostragem não probabilística. Então, a gente tem características ou grupos distintos que vão ser aí, né, monitorados para se ter uma margem de erro menor possível. Aqui o exemplo da amostragem que é utilizada normalmente em pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, em geral, ela trabalha com cotas, né, com cotas por idade, por faixa de idade, trabalha com cotas por grau de instrução, né? grau de instrução, por sexo, né? Se é homem ou se é mulher, por também algumas pesquisas por tipo de profissão, né? Por tipo de profissão. Então, principalmente quando é pesquisa para prefeito, as pesquisas onde a identificação da profissão do candidato pode ser importante, então por tipo de profissão e por grau de instrução, sexo, profissão, faixa de idade e também algumas pesquisas levam em consideração outras características, mas normalmente a pesquisa eleitoral considera essas. Então, nós temos aí algumas características da amostragem por cotas. O que pode fazer diferença no fazer aí a pesquisa eleitoral.